Oi, 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 eu sou a Emanuele e bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu quero falar sobre um tema que não só eu enfrento, mas como eu acredito também que várias outras pessoas do mundo todo enfrentam, e é o medo. O medo. Muitas pessoas se dizem corajosas porque não tem medo de um escuro, ou porque não tem medo de, sei lá, assalto. A verdade é que todo mundo encara dentro de si um medo. Um medo de se expor, um medo de tentar. Enfim, independente da situação, o medo é uma coisa que todo mundo enfrenta praticamente todos os dias da vida, de alguma forma. Só que hoje em particular eu queria falar mais sobre um tipo de medo em específico, que é o medo de tentar. Gente, aqui no meu bairro passa muito avião e eu não vou ficar pausando o vídeo o tempo todo. Então, se vocês ouvirem algum avião passando, finge que é som ambiente, ok? Eu falo daquele tipo de medo que te paralisa e que talvez te paralisou, assim como me paralisou, por muito tempo no mesmo lugar. E eu falo isso com propriedade, tá? Esse vídeo mesmo que eu estou gravando agora, eu já gravei ele há, sei lá, umas 5 vezes por aí. Isso porque eu tava com medo do vídeo não tá bom o suficiente. Eu sempre penso assim, eu posso fazer melhor do que isso. Eu ainda tenho muito medo de falar, porque eu não acho que eu tenho dicção tão boa. Eu tenho problemas respiratórios, o que faz com que eu me canse muito falando, pelo menos eu sinto muito cansaço. E o que eu posso falar? Eu estou gravando esse vídeo agora e com certeza com mais coragem. Isso porque ao longo desse ano, eu tenho tentado fazer pequenas coisinhas que eu tenho medo. Eu sempre me considerei o tipo de garota que não queria ser inconveniente para ninguém. Então, eu falava pouco porque não queria encher ninguém com as minhas coisas. Eu ficava quieta porque eu não queria estressar ninguém. E eu sempre vivi me contendo muito. E para quem é, principalmente para quem é uma menina negra, sabe muito bem disso, essa questão de eu meio que entendia que o meu lugar não era de protagonista, sabe? Quando a gente ia brincar com nossas amigas, a gente tava brincando, eu sou as meninas de 3 espiãs. A protagonista era sempre a branca. E às vezes a menina negra, quando tinha no desenho, era que tinha a roupa mais feia, ou era que eles vestiam de amarelo. Gente, por que que eles só vestiam meninas negras de amarelo nos desenhos? Tipo assim, eu falo isso porque eu não gosto da cor amarelo. Mas, sei lá, eu meio que acostumei com isso e por mim tava tudo bem. Se eu pudesse ser invisível e ninguém me ver e entrar num lugar e sair despercebida, por mim ok. Só que o problema começa quando esse medo só me impedir de alcançar sonhos. Por exemplo, eu gosto de gravar vídeo pro YouTube. Eu gosto disso desde criança. Eu assistia a iCarly e obrigava meu irmão, que era menor, e convenci minha amiga a gravar um vídeo de YouTube. Só que foram criando tantos bloqueios dentro de mim que eu simplesmente parei de gravar e parei de querer me expor e tinha medo de vir aqui na internet e expor e, sei lá, ser cancelada ou ser zoada, sabe? Pode acontecer facilmente. E eu lembro que eu tinha tanto medo de me expor, sabe? Tanto medo de tentar coisas que eu amava, tinha como se o mundo já me rejeitasse por quem eu sou, simplesmente, não pela minha existência. E eu senti isso tão forte em mim que eu realmente não me sentia merecedora de certos lugares, nem de certos sonhos. E isso é muito triste. Eu sempre amei a arte desde criança. Na minha juventude, tipo, dos 16 pra cima, eu tive muito mais contato. Eu lembro que eu passei por um momento muito forte na minha adolescência, de depressão. Achei ali com os meus 16 anos essa válvula de escape que foi desenhar. Eu comecei a desenhar e eu gostava do que estava ali, eu sentia que eu conseguia aliviar os meus
sentimentos e que tinha uma certa magia nisso, sabe? Mas ainda muito tímida, muito contida. Tinha medo de falar, gente, eu gosto de desenhar. E daí alguém vê meu desenho e achar feio. Medo de falar, de bater no peito e falar, eu sou isso, eu gosto disso. Coisas para terapia, né? Quando eu comecei a entender mais que eu gostava da arte, primeiro com pinturas em telas, eu pintava, só que eu ainda me limitava muito em tudo e me comparava com outras pessoas que pintavam. E esse ano foi um ano onde para mim foi transformador de várias formas diferentes. Eu entendi quanto a minha perspectiva sobre mim influenciava no meu dia a dia, influenciava na minha vida, na minha história. Quando eu comecei a entender que me ver dessa forma me mantinha ali, eu comecei a treinar, cultivar bons pensamentos. Isso porque ano passado foi um ano onde eu tive de novo contato com a depressão e foi um ano muito difícil e pesado para mim. Tanto ter essa clareza assim esse ano foi libertador para mim. E é realmente um exercício, gente, é coisa de parar e ficar tipo, ai, eu não sou idiota, eu não sou idiota, eu não sou idiota. Ai, eu não sou burra, eu não sou burra, eu sou inteligente. É tipo assim. E eu entendi que eu tava levando a minha vida de uma forma muito triste. Por exemplo, eu queria vender algo. E às vezes eu pensava que, pelo fato de ser eu vendendo, ninguém compraria. Podia ser qualquer pessoa. Uma pessoa até assim, desqualificada aos meus olhos. Podia ser literalmente qualquer pessoa que tentasse vender algo, as pessoas comprariam. Mas eu acreditava que por ser eu, por algum motivo, as pessoas não iriam querer comprar. E ia estudar teatro ano passado, que me ajudou muito também na questão da depressão. Depois eu faço um vídeo sobre isso também. E eu descobri mais ainda o quanto eu amava a atuação. Sabe você parar e pensar num sonho? Tipo, ai, eu quero realmente ser atriz. Atriz de subir no palco e estar em contato com o teatro, criando personagens. Não pela fama, nada disso, mas porque você ama, sabe? É como se eu sentisse que realmente esses lugares não fossem pra mim. Era só algo existencial comigo mesma, sabe? E foi aí que eu decidi, né, cultivar os bons pensamentos. Ai, foi muito libertador, gente. Foi muito libertador. De verdade, tipo, eu amo escrever, assim, pegar um caderninho e ficar escrevendo, então eu escrevo e, tipo, ai, eu sou muito grata porque eu sinto isso, isso, isso. Começava a colocar coisas boas e comecei realmente a me enxergar, tentar enxergar o lado bom em mim, tentar me trazer pra luz de alguma forma. Eu comecei a praticar atividade física, comecei a fazer caminhada. Eu dei a louca e cortei o meu cabelo. Isso não foi muito legal no início. Também posso fazer um vídeo mais sobre... Agora eu já tô de boa com o meu cabelo, eu acho ele lindo. Só que, gente, nossa, foi uma palhaçada que fizeram comigo, viu? Uma palhaçada, eu vou te contar. Só que depois eu conto. Enfim, eu cortei meu cabelo bem curtinho. E comecei a respeitar o meu tempo. A tirar um tempo, acordar mais cedo, acordar antes de todo mundo, respirar, programar meu dia bonitinho. E comecei a colocar metas que eu tinha medo. Por exemplo, eu sempre quis empreender. Eu realmente quero trabalhar para mim, é o meu sonho, é o meu foco. Mas esse medo, né, esse medo de tentar, esse medo de fazer e rejeição. Só que eu decidi que a nova Emanuele não ia ser uma pessoa que se paralisa pelo medo. Seria aquela pessoa que usa o medo como combustível. Porque falam que o nosso cérebro, ele entende o medo como paralisar, né, ou correr. Ou, sei lá, tem aquelas pessoas que são reativas e atacam. Eu quero ser esse tipo de pessoa. Não que reaja a um assalto, por exemplo, que eu acho muita loucura. E é bem perigoso, na verdade. Só que, gente, na vida ou você é o rato ou você é o gato. E eu cansei de ser o rato. Mal. E eu vou falar com vocês, foi tão rápido como as coisas começaram a mudar na minha vida. Foi tão rápido quando eu comecei a tirar toda, sei lá, todo pensamento ruim, toda energia ruim de mim,
Tudo que eu acreditava que eu não merecia, comecei a aceitar que eu merecia coisas boas. Gente, eu tava no nível que eu saí de carro, eu acreditava que ia acontecer um acidente. Eu parava no meu portão, eu ia pra rua, eu achava que eu ia levar um tiro perdido, que alguém ia começar uma briga perto de mim e eu ia morrer. Não só a mim, mas a minha família, todo mundo. Eu comecei a ter crise de pânico de sair pra rua. E eu comecei a pensar diferente, eu comecei a pensar que todo mundo poderia levar um tiro, menos eu. Não é que desejando mal pra ninguém, não é isso, mas eu tentei mudar meu pensamento como uma pessoa realmente guardada e protegida por Deus, sabe? Não que quem leva um tiro não seja, mas tirar de mim um lugar onde eu só mereço ruim e me colocar em um lugar onde eu mereço coisas boas também. Eu poderia sim ser uma sobrevivente de algo. Ai, gente, papo ruim, né? Tá amarrado. Mas realmente começar a cultivar esse pensamento de segurança, de que eu estou bem, de que Deus me guarda, isso me ajudou, foi me curando, foi me trazendo paz no meu coração. Ai, é muito bom, é muito bom. E, gente, eu era do grupo das minhas amigas a que sempre tinha um celularzinho pior. Todas tinham um iPhone ou então um celular super, hiper, mega master e eu tinha o celularzinho que não era tão ruim assim, tá? Eu sempre amei todos os meus celulares. Nunca aceitei que ninguém falasse mal deles. Eram meus, independente. Só que eu tenho que ser sincera, a câmera não era boa, às vezes o áudio não era bom, travava muito. Enfim, e esse ano eu consegui comprar um celular novo, tipo assim, um celular bom, com a câmera boa, sabe? E gente, foi muito rápido. Depois eu posso explicar melhor também essa parte. Eu venci o medo da questão de abrir uma loja e conseguir construir a minha loja. Espera, eu ainda não estreiei a minha loja até hoje porque eu ainda tenho medo, sim. É uma vergonha na minha cara. Mas é verdade, gente. Mas assim, só no fato de eu ter vencido o primeiro medo de ter a ideia, sabe? Eu comprei os materiais, eu já construí o site, eu já tenho tudo pronto, só falta uma coisinha ou outra ali pra finalizar e eu abrir a minha loja. Mas vai dar certo, eu acredito que vai dar certo e eu tenho que acreditar que vai dar certo. Talvez eu possa não vender todos os meus produtos, mas só o fato de eu estar tomando essa atitude já me distanciou de uma Emanuele que não tomaria, sabe? Já me avançou muito na minha vida. E também outra coisa, gente, é essa questão de ser atriz, né? Eu me barrava pelo medo, que eu também posso falar sobre isso depois, melhor. Sei lá, medo da vida, de julgamento, de trabalho fechado, essas coisas. E qual é o meu valor como ser humano, se eu só tenho valor porque eu trabalho e então eu tenho que trabalhar fechado. E, enfim, é muito complicado. Mas eu tentei esse ano, eu dei um passo maior de dedicação em relação à arte. E, gente, vocês acreditam que eu fiz o meu primeiro comercial mês passado? Eu fiquei tão feliz, eu chorei quase que a semana toda depois que eu gravei o comercial. Porque pra mim foi uma conquista e uma confirmação de que eu tô no caminho certo, de que é isso que Deus tem pra mim, pra minha vida, sabe? Só que é isso, gente. Eu tentei. E tem uma frase que eu vi grafitada um dia lá em BH, e eu agradeço aos grafiteiros por essa frase, que é: um passo pequeno, não. Se você der um passo pequeno, você já não está mais no mesmo lugar. É algo do tipo: qualquer passo que a gente der, mesmo que pequeno, mesmo que seja, sei lá, mano, você tem uma ideia muito legal e tem medo. Você tem medo do todo, sabe? Porque é muito assustador tudo. A grandeza assusta. A grandeza de dar certo e a grandeza de dar errado. Mas você pensa, mano, eu posso fazer isso. Eu posso. Sabe, eu sempre via que todo mundo conseguia conquistar as coisas. E eu ficava assim, não, mano, claro que aquela pessoa consegue. Olha ela é tão demais, assim, graças a Deus aquela pessoa pode conquistar aquilo. Só que eu achava que eu não, tipo, eu realmente acreditava dentro de mim que eu não conseguiria. Minha mãe chegou, eu fico com vergonha de gravar perto dela, mas eu vou tentar continuar. E eu confio que você pode, que você consegue. Eu realmente confio nisso.
Se eu falar mais baixo, é porque a minha mãe chegou e eu tenho vergonha. Eu tenho conquistado muitas coisas. Eu consegui reformar meu quarto, tipo, eu consegui pintar a parede dele, consegui comprar ring light. Eu não tinha maquiagem nenhuma. Minhas maquiagens eram todas velhas, vencidas. Tanto que já me deu um caroço aqui nesse olho, porque eu passei rímel vencido, era o único que eu tinha. E olha só, tenho um monte de maquiagem, tipo assim, amém. Já estou profetizando, mas consegui comprar, sério, maquiagens novas. Eu mostro depois. E assim, as coisas têm dado certo. E eu fico realmente feliz por estar tentando e por ter tentado e por não ter feito algo ruim há muito tempo atrás, se é que me entendem. E poder sonhar e poder acreditar que aquele sonho é possível é muito bom. E é por isso que eu resolvi gravar esse vídeo também, para poder realmente motivar você a continuar tentando ver quais são as coisas boas que a vida vai te trazer e ter aquele sonho bobo e acreditar nele e se dedicar a ele. Eu acho que só vive o extraordinário e diferente quem realmente tenta e persiste. Eu realmente acredito nisso. Eu fui buscar meu cafezinho pra eu tomar e continuar. Café é tão bom, véi. Então, eu quero deixar aqui algumas dicas, alguns passos que eu fiz, que eu vou continuar fazendo e vou reassistir quando eu precisar dos meus conselhos e também dar a você, que é algumas dicas para você vencer o seu medo de alguma forma, parar de ser capacho do medo. Quem que esse medo acha que ele é? Vadia. Primeira dica é você parar. Para tudo, respira. Senta num lugar silencioso com seus pensamentos, enfrente os seus pensamentos, para de fugir dele. Se escuta. Faz uma lista das coisas que você tem medo. Ah, eu tenho medo de me relacionar. Ah, eu tenho medo de pular de paraquedas. Ah, eu tenho medo de cortar o meu cabelo. Anota tudo que você tem medo. E anota também o porquê você tem medo, sabe? Tipo, eu tenho medo de cortar meu cabelo. Por quê? Medo que ele não vai crescer de novo? Tem medo que a cabeleireira vai surecar o seu cabelo igual fez com o meu? E pensa lá no fundo do seu coração, os motivos sinceros que você tem medo, sem ficar fingindo, mentindo pra você mesmo. A segunda coisa é: tente enxergar o seu medo como uma barata e você como um chinelo gigante voador, indo em sua direção. Porque, gente, o medo tá aqui para nos alertar de um perigo, de algo que assusta, mas você pode se tornar essa coisa ameaçadora, você pode se tornar essa coisa assustadora do seu medo, no caso, né? Tipo, se ver como banana e começar a se ver como uma bananeira inteira. Por exemplo, se você tem medo de falar em público e acha, ai meu Deus, é tão assustador, vai lá, mano, e mostra quem você é. Se prepara, vai lá, estude, decore, fala bonitinho, treine, chega lá, arrasa o medo, entendeu? Eu tô gravando esse vídeo aqui com medo. O que eu tô fazendo? Tentando. O medo vai ficar sem graça. E a outra tem a ver com aquela frase de grafite inspiradora: dê pequenos passos. Mano, só de você não estar no mesmo lugar já é maravilhoso. Se der pequenos passos todo dia, daqui a um mês você vai estar, sei lá, quase 1 quilômetro de distância. Eu acho, né? Anote pequenos passos que você pode dar durante o seu dia. Tipo, tô gravando esse vídeo hoje, foi um passo que eu dei. Aí o outro passo vai ser eu ter a coragem pra editar o vídeo.
dê um passo prático, tá? Não dá só um passo na sua mente, não. Não fica só planejando aqui. Se for planejar na mente, anota no caderno tudo. Dê passos práticos. Anotar, pesquisar, entrar em contato. Não precisa vencer o todo de uma vez, mas faz as pequenas coisas. Bom, o meu vizinho começou com a barulhada e a minha mãe chegou. Acabou os tópicos do meu roteiro. Então eu acredito que esse vídeo chegou ao fim. Esse é o primeiro vídeo falado depois de muitos anos. Depois eu posso contar mais sobre a minha vida e o porquê eu voltei com o canal. Então, para uma pessoa muito especial, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Realmente espero. Se você gostou, se inscreva, porque vai ter vídeo novo de vez em quando, eu ainda não sei o tempo certo. Ai, então é isso, gente. Sejam bem-vindos. Espero que tenham gostado. Se você gostou, se inscreva, comente, compartilhe e me siga lá nas minhas redes sociais. Bye, bye!